Como saber se o Espírito Santo realmente habita em você? Se essa dúvida já passou pela sua mente, ou se você conhece alguém que vive se perguntando isso, então essa mensagem é para você. Hoje, quero compartilhar 7 evidências bíblicas que confirmam a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Essas verdades vão te ajudar a reconhecer, sem mais incertezas, que Ele está aí com você. A primeira evidência é a segurança da salvação. Em Romanos capítulo 8 está escrito que o Espírito de Deus testifica junto ao nosso espírito que somos filhos dele. Essa certeza não vem de emoções passageiras, mas de uma convicção profunda, uma voz dentro de você que afirma: você pertence a Deus. Mesmo nos momentos de dúvida, essa paz interior permanece. E ela é a assinatura do Espírito Santo no seu coração. Muitos cristãos, em algum momento da caminhada, acabam se perguntando: será que eu realmente tenho o Espírito Santo? Será que fui batizado no Espírito? Será que ele se afastou de mim por algum erro que cometi? Essas dúvidas são mais comuns do que se imagina. Mas a palavra de Deus nos traz uma verdade libertadora. Quando o Espírito Santo passa a habitar em alguém, é porque essa pessoa já recebeu Jesus como seu Senhor. E quando isso acontece, o Espírito começa a agir de forma poderosa dentro do coração, trazendo convicção de uma verdade profunda: você é filho de Deus. É o próprio Espírito quem confirma essa identidade dentro de nós. Ele é como uma voz suave, uma certeza firme, um selo que nos garante que pertencemos a Deus. Essa confiança na salvação, essa paz que não depende das circunstâncias, é uma evidência clara de que o Espírito Santo vive em você. Agora, é verdade que essa mensagem pode gerar preocupação em alguns. Talvez você pense: mas se eu ainda tenho dúvidas, será que então eu não tenho o Espírito Santo? Mas calma, ter dúvidas momentâneas não significa ausência do Espírito. Isso pode ser resultado da batalha espiritual que todos enfrentamos, entre a fé e a dúvida. O mais importante é o que está no fundo do seu coração, a certeza de que você é de Deus, e essa certeza é obra do Espírito. Mas a verdade é que essa questão não é tão simples assim. Enquanto o Espírito Santo está constantemente nos lembrando, de forma amorosa e firme, que somos filhos de Deus, o inimigo também tenta falar. Satanás planta dúvidas sutis no coração, tentando nos fazer questionar aquilo que o próprio Deus já confirmou. Por isso, usar a dúvida como um indicativo de que não pertencemos a Deus é um erro. Essa insegurança, muitas vezes, é fruto de uma batalha espiritual real. Existe uma guerra silenciosa entre a voz da verdade e as mentiras do inimigo. Para compreender essa luta, precisamos nos voltar para a palavra. Em Romanos 8,16 está escrito: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, mesmo quando o coração está inquieto, há uma convicção mais profunda dentro de nós, confirmando que pertencemos a Ele. É o Espírito Santo quem afirma isso em nosso íntimo. Isso nos mostra que mesmo quando somos tomados por incertezas e questionamentos, existe uma convicção profunda dentro de nós, confirmando que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita em nosso interior é quem nos garante essa verdade. Pertencemos a Ele. Também é essencial lembrar que a presença do Espírito Santo não vem sozinha. Ela produz evidências claras. Em Gálatas 5, 22, 23, a Bíblia apresenta o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes são provas visíveis e concretas de que o Espírito está ativo em nossa vida. Por isso, em vez de alimentarmos as dúvidas que o inimigo planta em nossa mente, devemos observar se esses frutos estão florescendo em nosso dia a dia. É importante que façamos uma autoanálise e identifiquemos se essas virtudes estão presentes e em desenvolvimento em nossa vida. Isso não significa que atingiremos a perfeição ou que estaremos livres de dias difíceis, mas sim que ao caminhar com Deus,
esses frutos se tornarão mais visíveis e constantes. Precisamos entender que o inimigo usa a dúvida como uma estratégia para nos afastar da verdade de Deus. Em Efésios 6:11, somos orientados a nos revestir com toda a armadura de Deus para que possamos resistir firmemente às ciladas astutas do diabo. Isso envolve estar alicerçado na palavra, conhecendo profundamente o que ela diz sobre nossa verdadeira identidade em Cristo. Quando compreendemos essa verdade, somos capazes de enfrentar as mentiras e as incertezas com a convicção de que pertencemos a Deus. Existe uma batalha constante em nosso interior, uma disputa entre a luz e as trevas, entre a fé e a dúvida. Às vezes, nos sentimos confiantes de que somos de Deus e, em outros momentos, questionamos se realmente pertencemos a Ele. É justamente assim que você reconhece que o Espírito Santo habita em você. Lá no íntimo, no mais profundo do seu ser, existe uma certeza inabalável de que você pertence a Deus. Mesmo que em certos dias suas emoções estejam confusas ou sua mente seja assolada por dúvidas, no seu espírito permanece uma paz silenciosa, uma convicção firme de que você é salvo e verdadeiramente filho de Deus. Essa certeza interior não vem de você, mas é uma obra direta do Espírito Santo que vive dentro de você. Em Gálatas 5:22-23, lemos sobre os frutos que o Espírito produz: amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, o que realmente revela a atuação do Espírito Santo em uma pessoa não é o carisma, mas sim o caráter. Ter a presença do Espírito não se prova apenas com manifestações visíveis de poder, ainda que isso também possa ocorrer, mas principalmente pela transformação contínua do nosso coração para refletir a natureza de Cristo. Isso acontece porque o caráter de Cristo está sendo formado dentro de você. Esse desenvolvimento interior é a maior evidência de que você realmente pertence a Deus e carrega a presença do Espírito Santo. Muitas pessoas conseguem simular sinais exteriores, como falar em línguas, realizar supostos milagres ou aparentar uma vida espiritual exemplar, mesmo quando por dentro vivem em duplicidade. Mas o verdadeiro sinal de que alguém foi batizado com o Espírito Santo não está nessas aparências. A verdadeira confirmação é ver que hoje você se parece um pouco mais com Jesus do que ontem. A evidência está no seu comportamento, na forma como você age, pensa e reage. Ela se revela no seu estilo de vida, que vai se moldando cada vez mais à vontade de Deus. Viver com o caráter de Cristo é o maior testemunho de que o Espírito Santo habita em você. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:22-24, nos exorta a abandonar o velho eu, que se perde nos desejos enganosos, e a sermos renovados em nossa maneira de pensar, assumindo uma nova identidade moldada por Deus em verdadeira justiça e santidade. Isso quer dizer que, ao recebermos o Espírito Santo, somos chamados a deixar para trás velhos hábitos e condutas que não refletem a natureza de Deus e a viver de forma santa e justa. Compreender essa verdade é essencial, especialmente porque vivemos em uma sociedade onde as aparências podem enganar e muitos aparentam santidade sem uma transformação real do coração. Mas a autenticidade da nossa fé e da presença do Espírito Santo em nós não se mede por aparência, e sim por uma transformação visível e contínua no nosso interior, refletida nas atitudes do dia a dia. Estamos nos tornando mais amorosos, mais pacientes? Nossas ações comunicam a paz que vem de Deus? Tiago 3,17 reforça essa ideia ao afirmar que a sabedoria vinda do alto é, antes de tudo, pura. Depois, ela é pacífica, equilibrada, acessível, cheia de misericórdia e bons frutos e livre de preconceito. Se essa mensagem falou com você,
Escreva nos comentários: eu sou testemunha viva de Cristo. E envie esse vídeo para alguém que precisa redescobrir o poder do Espírito Santo. Você crê que as promessas de Deus se cumprem na vida dos que creem? Diga amém. Você já experimentou a graça e o perdão do Senhor? Então proclame com ousadia: eu sou testemunha viva do amor de Cristo.